Questão número 13. Ele traz aí uma indústria que tem um reservatório com essa capacidade, 900 metros cúbicos, né? E aí ele diz que 6 ralos levam 6 horas para esvaziar esse reservatório, né? E aí ele vai agora passar a ter um reservatório de 500 metros cúbicos e que ele precisa ser esvaziado em 4 horas, e aí ele quer saber quantos ralos tem que ser previstos, né? Então a gente vai lá, é uma grandeza, são 3 grandezas na verdade, e aí eu vou montar uma regra de 3 composta. Então vamos abrir aqui uma folha e aí a gente vai lá. Então eu tenho primeiro a capacidade, né? É uma das capacidade em metros cúbicos, né? Eu tinha 900 metros cúbicos no primeiro reservatório e o segundo eu vou ter uma capacidade de 500, menor um pouquinho. Eu tenho o número de ralos, né? Isso que número de ralos eram 6 ralos no primeiro reservatório e aí eu não sei quantos ralos serão no segundo, vou colocar X. E eu tenho aqui o número de horas que vão precisar para que o reservatório seja esvaziado, né? Então 6 horas no primeiro caso, o segundo vai ter que ser esvaziado em 4 horas, né? E aí eu vou ter que comparar essas 3 grandezas então, né? Para saber se são diretas e inversas. Pegar aqui esse número de ralos, é a minha referência porque é o que tem a incógnita, né? Então 6 sobre x, eu já vou começar a organizar aqui o meu cálculo, igual a... Agora eu vou comparar o número de ralos com capacidade com o número de horas, tá certo? Eu vou botar uma setinha aqui em qualquer direção, vou botar para baixo. Tanto faz para baixo ou para cima, mas eu vou botar aqui no caso, vou botar a setinha para baixo. Certo? Só para ter de referência com as outras. Vamos comparar o número de ralos com a capacidade, com os metros cúbicos, né? Considerando que o número de horas é o mesmo, que eu tenho que esvaziar no mesmo tempo. Então vamos lá, se eu tenho um reservatório menor, de 900 para 500, eu preciso de mais ralos ou de menos ralos para esvaziar ele no mesmo número de horas? Se eu tenho um reservatório menor, eu preciso de menos ralos, né? Então são grandezas diretas, se eu diminuir uma, a outra diminui também. Então aqui a setinha tem que ficar na mesma direção, se uma diminui, a outra diminui também. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Agora vamos comparar o número de ralos com o número de horas, né? Considerando que o volume do reservatório é o mesmo. Fixa o volume como se fosse o mesmo. Então agora eu vou ter o quê? Se eu preciso esvaziar o reservatório em menos horas, eu preciso ter mais ralos ou menos ralos? Bom, se eu quero esvaziar em menos horas, precisa ser mais rápido, então precisa ter mais ralos. Né? Então, ralo, se eu aumento o número de ralos, eu diminuo o número de horas que eu levo para esvaziar o reservatório. São grandezas inversas. Como são inversas e essa setinha aqui está para baixo, eu vou colocar aqui para cima. Tá certo? Então, o número de ralos e o número de horas são grandezas inversas. Agora eu vou terminar concluir a montagem aqui. Ó. 6 está para x, do lado esquerdo fica o que tem a incógnita. E do lado direito eu vou botar esse 900 sobre 500 está com a setinha na mesma direção, então não inverto nada. 900 sobre 500 vezes, e esse daqui está inverso. Então 6 sobre 4 vira 4 sobre 6. Certo? Cancela aqui para a gente fazer os dois zeros. Fica 9 vezes 4, 9, 9, 36, sobre 5 vezes 6, 30. 6 está para x. E aí eu vou multiplicar cruzado. Então 36x é igual a 6 vezes 30, 180. Então fica 180 dividido por 36. Que vai ficar, se eu fizer uma simplificação aqui por 6, dá 30 sobre 6, que dá 5. 5 ralos, certo? Então a gente volta lá no problema. Eu precisaria de 5 ralos, letra C.